Aí, Manaus e Rio Branco com 23, assim como Cuiabá, 24 para o Recife, 22 para Campo Grande. É o seguinte, as imagens de satélite, vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Hoje nós temos o corredor de umidade, já não temos mais a baixa pressão, por isso que a chuva perde força em alguns pontos. Agora centro-oeste, como eu já disse, em Goiás principalmente, e norte a gente ainda tem condição de temporais, tá? Onde é que esses avisos de perigo estão valendo? Ó, partindo aqui que eu falei de Minas, parte do Espírito Santo, cruzou o centro-oeste, chegou parte de Rondônia e do Amazonas. E temos aqui em vermelho ainda Belém e também São Luís, por conta das ECIT, as zonas de convergência que está formada aqui em cima. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada no Recife, como é que tá essa primeira rodada? Olha só, o sol já está querendo mostrar as caras ali. Cor púrpura, né? 27 graus agora no Recife. 27 graus às 4h28, hein? Eu acordo cedo. Eu tranquilamente iria para uma praia essa hora com esses 27 graus. Com toda certeza. Você iria também? Fácil. Tá resolvido. Então a gente vê isso nas próximas entradas aqui, se a gente vai ou não para esse mar. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Já, Cova. E a Polícia Federal prendeu 11 pessoas de uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e armas. Uma vida de muito conforto. Casas e apartamentos com vista para o mar, bens de luxo, tudo com dinheiro do crime. A quadrilha lucrava milhões com a venda de armas e drogas. Os agentes do Ministério Público do Rio e da Polícia Federal cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio e em Santa Catarina. Segundo as investigações, os criminosos movimentaram mais de 100 milhões de reais nos últimos 3 anos. Foram bloqueados 15 imóveis, 19 automóveis e 2 lanchas, apreendidas em Santa Catarina. 32 contas bancárias também foram bloqueadas, totalizando 20 milhões de reais em patrimônio. A quadrilha, dona de todo esse dinheiro, segundo as investigações, é responsável por abastecer um dos maiores grupos criminosos do Rio, que exerce domínio sobre várias comunidades da capital. As investigações começaram em maio de 2019, depois de uma grande apreensão de drogas em Piraí, no sul fluminense. Edivaldo Freitas Portugal é apontado pelos investigadores como chefe da organização criminosa. A polícia também prendeu Rodrigo Castro Caetano, responsável pelas negociações no litoral catarinense. O irmão dele, Renato Castro Belchior, está foragido. Apesar dos milhões da quadrilha, os irmãos Castro ganharam auxílio emergencial na pandemia. Os dois receberam mais de 10 mil reais do Ministério da Cidadania. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, eles foram flagrados negociando a venda de 1,5 toneladas de drogas, além de fuzis. Outras 9 pessoas foram presas no Rio, Santa Catarina e São Paulo. Todas vão responder por associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ainda pegaram o auxílio emergencial. Que coisa! Nós não conseguimos contato com a defesa dos presos citados na reportagem. A crise dos Yanomami. O Supremo Tribunal Federal apura indícios de que o governo Bolsonaro prestou informações falsas e descumpriu determinações judiciais para a assistência e a proteção à etnia. De acordo com o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal determinou, num processo sigiloso, a execução de um plano de expulsão de invasores da terra indígena Yanomami e de outras 6 terras indígenas, locais onde há presença ilegal de garimpeiros e madeireiros. Entre as medidas ordenadas estava a interrupção da chegada de alimentos, combustíveis e itens de primeira necessidade nos garimpos, de forma a provocar a saída dos invasores sem atos de violência. Além disso, o uso da força para conter atos de violência e proteger as comunidades ameaçadas. O Supremo também atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e determinou a adoção imediata de todas as medidas para a proteção da vida, da saúde e da segurança daquelas populações. Além disso, desde 2020, há uma ação sob relatoria do ministro Barroso que determinou providências para a União garantir o enfrentamento à Covid-19 em comunidades indígenas. A União informou ao Supremo que realizou ações de vigilância alimentar e nutricional, de saúde em geral e de enfrentamento à malária junto ao povo Yanomami, além do que chamou de operações de repressão ao garimpo ilegal.
Só que, na prática, o STF detectou o descumprimento das decisões e indícios de prestação de informações falsas. A nota do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso diz ainda que há informações de que as operações mais recentes não seguiram o planejamento aprovado pela Justiça e ocorreram com deficiências. O Supremo Tribunal Federal irá investigar e, caso identifique responsáveis, vai abrir processo de punição. Desde o dia 16, o atual governo vem ampliando as ações humanitárias no território dos Yanomami. Soldados da Força Aérea estão preparando cestas básicas que são distribuídas à população indígena. A FAB recebeu até agora cerca de 30 toneladas de alimentos. 20 já foram entregues aos indígenas. São 3 voos por dia até o polo base de Surucucu, que fica na reserva Yanomami. Como não é possível pousar na região, as cestas são arremessadas do alto. Os aviões da FAB também levam para atendimento em Boa Vista pessoas em situações mais graves de saúde. Os hospitais indígenas estão com problemas de superlotação. No único hospital infantil do estado, 53 crianças Yanomami estão sendo internadas, o que representa 82% das internações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou ao presidente Lula o que está sendo chamado de pacote antigolpismo, um conjunto de medidas para impedir novos ataques contra as instituições democráticas. Confira os principais pontos desse pacote. Entre elas, a criação de uma Guarda Nacional para proteger a esplanada dos ministérios no lugar da PM do Distrito Federal, aumentar as penas para quem participar de atos golpistas, acelerar a perda de bens de golpistas determinadas pela Justiça, responsabilizar empresas que financiarem atos contra a democracia, criar mecanismos para obrigar as plataformas de internet a serem mais rigorosas no combate a mensagens com ameaças à democracia. Conteúdo antidemocrático teria que ser excluído em questão de horas. Nós temos que buscar a simetria, a congruência lógica entre ruas e redes. Aquilo que não pode nas ruas, não pode nas redes e assim sucessivamente, porque não são dois seres humanos, o ser humano material e o ser humano virtual. É só um. E a regra jurídica, portanto, tem que ter uma congruência lógica entre aquilo que pode na vida fática, material, visível, e aquilo que pode nesse mundo virtual e material das redes. O PIB dos Estados Unidos avançou 2,9% no último trimestre de 2022, resultado que foi visto como uma boa surpresa. De Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações. Essa foi a segunda alta trimestral seguida do PIB americano e ficou um pouco acima do que o mercado esperava. Mesmo com a inflação e os efeitos da guerra na Ucrânia, a economia americana segue resiliente. Se a gente olhar para o ano inteiro, em 2022, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu 2,1% em comparação a 2021, quando a alta foi de 5,9%, mas era o ano da volta, da recuperação da pandemia, e a economia estava num ritmo bem mais frenético. Por trás desse resultado de 2022 está a força do mercado de trabalho. A taxa de desemprego é a menor em décadas no país. E para ajudar, os gastos do consumidor aumentaram. Os americanos não estão economizando, especialmente com férias, com aquele almoço ou jantarzinho no restaurante, tudo aquilo que todos nós tivemos que abrir mão durante a pandemia. O presidente democrata, Joe Biden, aproveitou para celebrar os resultados e também criticar os congressistas republicanos que tentam barrar o aumento do teto da dívida do país. Biden disse que a oposição está tentando semear o caos econômico. A discussão sobre o teto da dívida e a alta da inflação seguem como os grandes desafios da economia americana em 2023. O Federal Reserve, Banco Central Americano, deve continuar elevando as taxas de juros para controlar os preços. Manter esse crescimento em 2023 está longe de ser algo garantido. Mais um caso de violência policial nos Estados Unidos. 5 agentes da cidade de Memphis estão presos e foram acusados de homicídio pela morte de um homem negro, Tyre Nichols, de 29 anos. Tyre Nichols, de 29 anos, morreu no dia 7 de janeiro no hospital 3 dias depois de ser espancado.
Os 5 policiais acusados de assassinar o jovem negro que eles detiveram no sinal de trânsito também são negros. Os vídeos feitos pelas câmeras instaladas nos uniformes dos próprios policiais mostram a extrema violência que eles usaram contra a vítima. O material foi reunido num vídeo de 1 hora que será apresentado hoje ao público. Segundo parentes da vítima, é extremamente violento. Tanto que a polícia de Memphis está se preparando para enfrentar manifestações de protesto e quebra-quebra. Agora à noite, houve uma vigília em Memphis por Tyre Nichols. A chefe da polícia de Memphis, que é negra, pediu que as pessoas não respondam à exibição do vídeo com violência. O presidente americano Joe Biden também pediu que os protestos sejam pacíficos. Os policiais pararam Nichols por ter furado um sinal e ele saiu do carro correndo. O espancamento durou 3 minutos. Nichols foi levado inconsciente para um hospital, onde morreu. Ele trabalhava numa grande empresa de correspondência no turno da noite e era um profissional considerado exemplar. Os próprios policiais contaram que as últimas palavras de Tyre Nichols foram um pedido para que chamassem a mãe dele, que mora a 100 metros do lugar onde ele morreu. Os 5 policiais foram afastados e presos. Eles irão a julgamento por homicídio. A polícia do Haiti se juntou a manifestantes para protestar contra os assassinatos de 6 agentes por gangues armadas que tentam expandir o controle sobre o país caribenho. Ruas importantes de Porto Príncipe, a capital, foram bloqueadas com barricadas. O principal aeroporto teve a pista invadida, interrompendo o tráfego de aviões. E até a casa do primeiro-ministro haitiano foi atingida por disparos. A Organização das Nações Unidas avalia o envio de uma força de ataque estrangeira para enfrentar os grupos criminosos. A proposta foi feita há 3 meses, mas nenhum país se ofereceu para liderar a operação. Os protestos no Peru geram várias consequências, entre elas o transporte de mercadorias entre os países vizinhos. Centenas de caminhões estão parados na fronteira entre o Peru e a Bolívia por causa de bloqueios dos manifestantes que pedem a renúncia da presidente, Dina Boluarte. O posto de fronteira na cidade peruana de Desaguadero foi fechado por causa dos bloqueios dos manifestantes. Do lado boliviano, são pelo menos 200 caminhões. Muitos deles já estão parados no posto há mais de uma semana. Assim como nos outros focos de protestos, os manifestantes exigem o fechamento do Congresso, mudanças na Constituição e eleições antecipadas. Nas ruas de Lima, novos conflitos foram registrados. A polícia tentou dispersar a multidão usando bombas de gás lacrimogêneo. Já em Puno, no sul do Peru, cerca de 300 agentes de segurança liberaram as principais estradas da região. As vias estavam bloqueadas há uma semana por manifestantes que exigem a libertação do ex-presidente Castillo. Até agora, mais de 50 mortes foram confirmadas na pior onda de protestos em 2 décadas no Peru. E a gente lembra, que toda a situação se agravou quando Pedro Castillo, ex-presidente do Peru, tentou um golpe de Estado, uma situação terrível aqui no nosso vizinho. Mas vamos lá, Jodar, o que temos? Vamos lá, Kovalik. Começando o bloco do esporte aqui, e a gente vai falar do caso do Daniel Alves, um jogador brasileiro que completa hoje 8 dias preso em Barcelona. Ele é acusado por uma mulher de 23 anos de agressão sexual em uma boate da cidade no dia 30 de dezembro do ano passado. E a defesa de Daniel Alves conseguiu na Justiça Espanhola uma prorrogação do prazo para entrar com um recurso. Era até ontem, mas foi estendido até a próxima terça-feira, dia 31 de janeiro. O pedido foi feito alegando mudanças na equipe de defesa, que conta agora com mais um advogado. Cristóbal Martel, um dos especialistas em direito penal mais famosos da Espanha. Esse recurso deve pedir que Daniel Alves aguarde o desenvolvimento do caso em liberdade. Como a gente segue na Espanha, agora saindo de Barcelona, indo para Madrid, mas o assunto continua grave. Mais um caso de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior. Sempre é ruim, mas dessa vez foi chocante, como a gente vai ver nas imagens. Torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco com a camisa do Vinícius Júnior em uma ponte da cidade, simulando um enforcamento. E eles também colocaram ali uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real". Isso aconteceu antes da partida entre os dois times pela Copa do Rei e a polícia local abriu uma investigação para encontrar os responsáveis.
O Atlético de Madrid afirmou que os fatos são repugnantes e inadmissíveis. Pois é, o clube para o qual os torcedores fizeram isso se manifestou criticando a atitude dos seus próprios torcedores. E a La Liga, a entidade que regulamenta o futebol espanhol, afirmou que a intolerância e a violência não cabem no futebol e que vai solicitar as sanções penais mais severas aos responsáveis. A assessoria do Vinícius Júnior ressaltou que o brasileiro espera que as autoridades punam os racistas e não apenas se manifestem por meio de notas oficiais. Exatamente. Não é isso, Kovalik? Ficar só falando... Tem que ter punição. Tem que ter punição. Isso é uma coisa inadmissível. Inadmissível. Bronca você dá em criança. Exatamente. Né? Bom, e o Real Madrid agradeceu as manifestações de carinho recebidas depois do lamentável ato de racismo, xenofobia e ódio contra o Vinícius Júnior. São uma série, Kovalik, de crimes que a gente está falando aqui. Aqui no Arão, coisas terríveis, terríveis, terríveis. O racismo inaceitável, faltam palavras para condenar. Realmente, eu concordo com o que você acabou de dizer, não bastam palavras, é preciso ter punição. Sim. As pessoas têm que sentir que não se faz esse tipo de coisa, não se brinca com esse tipo de coisa, completamente fora. É impensável. Que elas estão desrespeitando leis, não só pessoas, quando fazem isso. Mas, Kova, vamos ver como é que foi, então, o jogo entre Real e Atlético de Madrid? O que aconteceu depois desse fato lamentável? Bom, para o campo, bora lá. Essa jogada é linda, gol do Atlético de Madrid, do Morata, 1-0. Jogo eliminatório, tá? Jogo eliminatório. E olha o que faz o Rodrigo. Quer falar com ele? Pega a senha, espera na fila, ó. Fez fila. Pega a senha para falar com ele, que empatou o jogo, levou para prorrogação. E na prorrogação, o Benzema, bem artilheiro, a bola chegou no pé dele para fazer 2-1, gol da virada. E no último minuto do jogo, gol de quem? Vinícius Júnior. Dando a resposta assim, dentro de campo, mostrando como se faz com a bola no pé. É isso, Kovalik. Depois de um jogo em setembro do ano passado, em que o Real venceu o Atlético de Madrid na casa do Atlético, teve gol, teve dancinha do Vinícius Júnior, começaram a pegar no pé dele. E desde então, sempre que teve algum jogo, algum confronto entre os dois, o Vinícius Júnior respondeu assim. E aí a gente destacou essa fala dele nas redes sociais, ainda dando mais uma provocada. Madrid tem um só, e todos sabem, quer dizer, só existe o Real Madrid em Madrid. É um jeito também do Vinícius Júnior de não abaixar a cabeça para essa gente que tem mais do que provocado, mas cometido crimes em relação a ele. Exatamente. E ele deu a resposta ali na bola também. É isso, na bola, na rede social. Isso aí, tá certo, Vinícius Júnior. Tá bom. Obrigado. Valeu. Com a chegada da tecnologia 5G, quem usa antena parabólica para receber sinal de TV aberta precisa trocar esse equipamento até o começo do ano que vem. O que muita gente não sabe é que dá para fazer isso sem pagar nada. Assim que acorda, a TV é ligada. Uma rotina que se repete há décadas na residência de seu Acácio. É uma forma de a gente desestressar, né, do dia a dia. A gente se diverte, se distrai, vê as novelas, a gente ri, se diverte. E é uma forma de você ir passando o dia a dia, se divertindo com a TV. Para continuar assistindo a programação que ele gosta com melhor qualidade de imagem, foi preciso fazer uma mudança, instalar a nova parabólica digital com tecnologia 5G. Mas quem é que tem direito a essa substituição gratuita? São as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do governo federal e que já têm uma antena parabólica tradicional em casa funcionando. Essas pessoas, elas podem pedir o agendamento. No caso de seu Acácio, ele é beneficiário de um programa de transferência de renda do governo federal. Assim que soube da novidade, entrou em contato para fazer essa mudança. Apenas quem assiste TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, incluindo o receptor. Entre em contato com a SIG Antenado pelo 0800 729 2404 ou pela internet no www.sigantenado.com.br. Você informa o seu documento, o seu CPF e o seu NIS, que é o número de inscrição social,
A Siga Antenado verifica se você tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit. É feito um agendamento para que um técnico da Siga Antenado vá à sua casa, se desloque até a sua residência e efetue de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. A atualização reúne algumas vantagens, como melhor qualidade de imagem, que passa a ser digital, permitindo a recepção de conteúdo em alta definição. Seu Acácio já fez a troca e está gostando do que vê. Já estou tendo imagens da TV digital na minha casa. Uma imagem boa. Está gostando? Estou, sim, estou satisfeito. Dá para ver a gente melhor, hein? Vamos ver as mensagens que o pessoal está mandando aqui pelas redes sociais. Já estão pintando aqui no nosso telão. Everton. Todos os dias, essa chuva de bala causando a dor, o ódio e o caos, manchando e destruindo a imagem do belo Rio de Janeiro. Até quando? A gente já mostrou, são 8, quase 2 semanas que a gente tem mostrado praticamente todos os dias aqui no Oral. E toda noite, olha, novo tiroteio, novo tiroteio. Esse é o dessa noite. Foi lá na Vila Kennedy, que fica na Zona Oeste, não naquela área ali que a gente mostrou ontem, também mostrou hoje, né? Um pouquinho mais afastado ali daquela área, mas uma disputa agora dessa vez entre traficantes. Muito tiro lá, há informações de pessoas mortas, ainda não totalmente confirmadas. A gente vai continuar apurando essas informações, traz qualquer atualização aí para você. Luiz Eduardo. Que Deus se apiede do povo de bem que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que enfrenta há décadas a disputa entre traficantes e milicianos e ficam reféns do medo e sob o jugo do crime. Não é verdade, Luiz Eduardo. E a Cristiane? A Cracolândia já virou um problema crônico. Eles conseguem drogas de forma imediata por lá, por isso não saem. Entra governo, sai governo e o problema não é resolvido. Triste. Exatamente, a Cristiane falou tudo, né? Quantas operações já teve lá? Eles estão lá, da onde sai essa droga? Não brota do chão, não cai do céu. Alguém leva, né? Esses aí precisam ir para a cadeia. Obrigado, Cristiane. Deixa eu fechar aqui. E no próximo bloco, a PGR denunciou ao Supremo Tribunal Federal a deputada Carla Zambelli, do PL, por porte ilegal de arma de fogo. E veja também, o Ministério da Saúde divulgou um novo cronograma de vacinação contra a Covid. Agora, com vacinas de segunda geração. As bivalentes oferecem uma proteção extra contra a variante Ômicron. Opa, já já você vai saber dessa novidade. Agora são 4h49, Brasília na sua tela, tudo verdinho por lá. Tem chovido. Marcelo daqui a pouco conta se vai chover mais. Fique ligado, fique aqui no Hora 1. Agora são 4h52, pelo horário de Brasília. 5 pessoas foram indiciadas pela morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. Ela foi esmagada por um carro alegórico de uma escola de samba no fim do desfile da Série Ouro do Rio de Janeiro no ano passado. O acidente aconteceu no dia 20 de abril, durante os desfiles da Série Ouro, no momento em que a escola, em cima da hora, saía do sambódromo. A menina Raquel foi imprensada entre o poste e a alegoria da escola. Ela chegou a passar por uma cirurgia, teve a perna direita amputada e não resistiu. O inquérito indiciou por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, o presidente da escola de samba em cima da hora, o engenheiro técnico responsável, o coordenador da dispersão, o motorista do reboque e o presidente da Liga das Escolas de Samba da Série Ouro. A apuração também apontou falta de manutenção do veículo e ausência de fiscalização por parte da entidade responsável no dia do evento. E devem ser enterradas hoje em Tinhaçu, na Bahia, as 4 vítimas do desabamento de um prédio depois de uma explosão. 3 eram da mesma família. A suspeita é que um vazamento do botijão de gás de uma padaria tenha provocado o acidente. A explosão deixou um cenário de destruição. Além da fachada do imóvel, sobrou pouca coisa em pé. Bombeiros e moradores trabalhavam para retirar os corpos dos escombros. Até uma retroescavadeira foi utilizada. A área precisou ser isolada pela Polícia Militar e o fornecimento de energia foi interrompido no local da explosão para que as buscas fossem feitas com segurança. 19 militares do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista trabalharam na retirada dos corpos. É um trabalho bem delicado, o terreno é muito instável, a gente precisa ter muita cautela em todas as ações. E a gente está, assim, contando com o apoio da população aqui, que conhecia o local, conhecia
a vítima e isso ajuda a fazer nosso trabalho aqui. No térreo do Sobradinho funcionava uma padaria e uma loja de motos ao lado. Já na parte superior, uma residência, onde morava um casal e também uma criança de 5 anos. Toda a estrutura veio abaixo com a explosão. Segundo testemunhas, os corpos da família foram os primeiros encontrados. Mãe e filha estavam abraçadas. As vítimas foram identificadas como Edivanda Costa, de 43 anos, Adriano Santana, de 45 e Letícia, de 5 anos. Seu Elzo perdeu a irmã, a sobrinha e o cunhado. Ele ainda buscava entender o que aconteceu. Minha mãe tem 78 anos, minha mãe está arrasada. Tem uma irmã, inclusive, uma irmã com problema de saúde também, tem tratamento e é chocante para a família, muito chocante para a família. Na explosão morreu também Bruno Freire. Ele tinha 27 anos, era padeiro. Segundo testemunhas, Bruno tinha acabado de abrir a padaria quando houve a explosão. Uma perícia vai apurar o que houve. Já os imóveis que ficam ao lado devem passar por uma vistoria da Defesa Civil para avaliar se as estruturas foram comprometidas. Vamos ver os números da pandemia, como a gente faz aqui quase todas as sextas-feiras, né? Normalmente nas sextas-feiras, a gente dá uma olhada como é que estão esses números. A gente vê aí que o total de mortes desde o início da pandemia está ali pertinho de 700 mil mortes e a gente mais uma vez repete que lamenta cada uma delas. Total de casos conhecidos, 36.800.000 quase. A média móvel de mortes, 12% de alta, o que representa estabilidade. Mas o que é preocupante aí é que o número é alto, né, gente? 82 mortes em média por dia é um número ainda alto. A média móvel de casos, aí tem uma queda muito significativa, eu chamo sua atenção também, 42% de queda, 11.317 casos. A questão é que são casos conhecidos, tem muitos casos que a gente não sabe, né? Ou são assintomáticos, ou as pessoas hoje em dia sequer fazem o teste. Então, é um ponto de atenção. De qualquer forma, ver uma queda desse percentual é sempre bom. Dose de reforço para 108 milhões e meio de brasileiros. O Ministério da Saúde divulgou o novo cronograma de imunização contra a Covid, agora com vacinas de segunda geração. As chamadas bivalentes oferecem uma proteção extra contra a variante Ômicron. Ao vivo, a Fernanda Elnor volta com a gente aqui para nos dar os detalhes desse anúncio. Fernanda, com você. Bom dia de novo, Kovalik, para você que já chegou aqui para assistir o Hora 1. Vocês devem lembrar, a gente falou sobre a chegada desses lotes aqui há algum tempo no jornal e como prometemos acompanhar, voltamos então para trazer para vocês o cronograma do Ministério da Saúde, que disse que a aplicação dessas doses deve começar no dia 27 de fevereiro, logo após a fase aí do Carnaval. Então, essa é a previsão. Essa vacinação vai ser dividida em 4 fases. Nós temos informações das 2 primeiras, porque as segundas ali não foram divulgadas. Então, a primeira e a segunda eu vou dizer para vocês como é que vai funcionar. Primeiro, pessoas com mais de 70 anos que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, além também dos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Então, essa vacinação começa com os grupos prioritários para falar para vocês. Segunda fase, pessoas entre 70 e 60 anos, 69 anos, na verdade, gestantes e puérperas, mulheres que acabaram de ter filhos ou então que estão amamentando. Lembrando a vocês que essa vacina bivalente só pode ser tomada se a pessoa já tiver tomado 2 doses da vacina contra a Covid, a vacina convencional que a gente já conhece. Senão, não pode receber essa vacina. Ela é mais potente, digamos assim. Vai imunizar contra a cepa original e também contra as subvariantes. Mas lembrando que se